inverno, hoje é o dia mais curto do ano e as temperaturas devem cair bastante nessa nova estação e você vai ver também. Deputada briga por liberação de cesariana na rede pública de saúde. Estudos confirmam que mulheres sofrem mais de transtornos alimentares que os homens. O Pix consagrado chega também a um aumento nas declarações do imposto de renda. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, 1h da tarde, mais 16 minutos. Estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, sexta-feira, dia 20 de junho de 2025. E antes de falar de inverno, que daqui a pouco a gente vem com as informações, lembrando que hoje é o dia mais curto do ano, isso mesmo. E luminosidade, né, gente? Vai escurecer mais cedo. Ali pelas 5 da tarde, a gente já vai estar observando o céu mais escuro. Isso é o solstício de inverno. Mas antes de falar de temperaturas de inverno, vou falar de uma ação que deixou aí muita gente revoltada. A Defesa Civil de Criciúma pegou as imagens, já jogou na internet. O Fred Gomes, que é o coordenador da Defesa Civil, já falou que vai atrás. Agora é de indignar, né? A pessoa para o carro na frente da central de distribuição de alimentos do município de Criciúma, abre o bagageiro e simplesmente pega o que não é seu. Ou rouba, né, gente? O que não é seu é roubo. Pega 2 vasos que estavam lá na frente de um edifício público, um patrimônio público, que eu pago, que você paga. Isso mesmo. Aquele vaso também é meu, também é seu, município de Criciúma, que pagamos os impostos. Olha a cara de pau das pessoas. Parar um veículo bonito, tá? Ó, já tá nas redes sociais, a Criciúma já fez um boletim de ocorrência à prefeitura e já identificaram, inclusive, a placa. Vão atrás, hein? Para o carro, um carro bonito, um Sandero branco, vai lá, desce com uma senhora, abre o porta-malas e pega 2 vasos, gente. Isso é roubo, gente. Isso não é só porque é órgão da prefeitura, não. Muitos locais que a gente observa, o pessoal vai roubar mudinha de árvore, mudinha de planta. A Unesc está tentando deixar a parte bonita ali da Praça Nereu Ramos, arborizada, com florzinha. Eles plantam num dia, dá 2, já não tem mais, porque o pessoal vai roubar as mudinhas de flores. Ô, gente, se vê, denuncie. Isso daí é patrimônio público, isso é dinheiro público. E isso é roubo também. Isso também dá prisão, dá sanção, dá polícia, dá BO. Por favor, e segundo a prefeitura e segundo a Defesa Civil, o carro já foi identificado, eles estão atrás das pessoas e vão pegar. E você, quando vê um absurdo desse, denuncia, por favor. 1h16. Uma comissão do Congresso aprovou uma medida provisória que amplia o crédito consignado do trabalhador. A medida prevê que os motoristas e entregadores de aplicativos também possam ter acesso a esse empréstimo. O texto estende a modalidade de empréstimos para motoristas e entregadores de aplicativo. Antes, só era possível para trabalhadores formais do setor privado. O próximo passo é a medida provisória ser aprovada pelo plenário da Câmara e do Senado até o dia 9 de julho, antes de perder a validade. A estrutura do programa se manteve a mesma, só que diferente do crédito do trabalhador, os trabalhadores dos aplicativos não precisarão de vínculo na carteira de trabalho. Eles dependerão do vínculo com a empresa que prestam serviço. Os descontos para pagar os empréstimos sairão da conta na qual o valor é recebido, e a parcela não poderá passar de 30% dos repasses dos aplicativos. A iniciativa é mais uma ação do governo Lula para tentar aumentar a aceitação e popularidade, visando as eleições presidenciais do ano que vem. Lula acredita que entregadores e motoristas são parte importante do seu eleitorado. Gente, eu falei o horário errado, tá? Já é 1h20, não se atrase por minha causa, não. Desculpa pelo ato falho. Olha só, a Receita Federal abre nesta segunda-feira, às 10 horas da manhã, consulta mais um lote de restituição do imposto de renda, pessoa física, ano 2025. A maior parte, esse é o maior da história em número de contribuintes e em valores. Esse é o segundo dos 5 lotes de 2025 que também vão contemplar restituições residuais dos anos anteriores.
Ao todo, 6.545.322 contribuintes receberão 11 bilhões de reais. Todo esse valor, que foi informado pelo Fisco, irá a contribuintes com prioridades no reembolso. O pagamento será feito até 30 de junho, no dia 30 de junho, melhor dizendo, na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do imposto de renda. Caso os contribuintes não estejam nessa lista, deverá esperar aí no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte e tirar o extrato da declaração. Se verificar alguma pendência, pode até enviar ainda a declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina ou então esperar o próximo lote para ver se você foi contemplado. Mas falando em restituição, a Receita Federal registrou esse ano um aumento de 55% de declarantes que optaram por receberem a restituição via Pix. De 10 contribuintes que têm direito à restituição do Imposto de Renda 2025, 7 vão receber o valor por Pix. Segundo dados da Receita Federal, o número representa um aumento de 55% em relação ao ano passado. Em 2024, a média foi de 45% de devoluções por meio do pagamento instantâneo e, em 2023, eram 30%. A opção é feita na própria declaração. O segundo lote de restituição deve ter consulta liberada na próxima segunda-feira. O pagamento está previsto para 30 de junho. Quem não entrar na lista ainda terá outras 3 oportunidades: 31 de julho, 29 de agosto e 30 de setembro. No primeiro lote, a Receita Federal depositou 11 bilhões de reais para mais de 6.250.000 contribuintes contemplados. O valor foi o maior já liberado pelo Fisco em toda a história. O prazo para entrega terminou em 30 de maio e foram entregues mais de 43 milhões de declarações. O Mi 22, a seguir, transtornos alimentares afetam cada vez mais as mulheres. Uma da tarde, 26 minutos. Um relatório revela que a jornada de trabalho sem limites e rotinas exaustivas para profissionais ao redor do mundo está aumentando. Segundo a análise, 40% dos profissionais já estão ativos em seus e-mails a partir das 6 horas da manhã. No outro extremo do dia, o número de reuniões iniciadas após as 20 horas aumentou 16% em relação ao ano anterior. Quase um terço dos trabalhadores ainda está conectado às 10 da noite. E, em média, cada pessoa envia ou recebe mais de 50 mensagens fora do expediente tradicional. A pesquisa também entrevistou 31 mil profissionais do conhecimento em 31 países, apontando para uma rotina marcada por interrupções constantes e agendas desorganizadas. Mais da metade das reuniões são agendadas sem aviso prévio, com 10% sendo marcadas em cima da hora. A consequência é a perda de foco. Os trabalhadores chegam a ser interrompidos cerca de 275 vezes por dia, seja por e-mails, mensagens ou convites para reuniões. Os momentos de maior produtividade, como o final da manhã ou o início da tarde, são frequentemente ocupados por reuniões improvisadas, pouco antes de entrar em uma videoconferência. O número de edições em apresentações do PowerPoint sobe mais de 120%, num esforço que os autores da pesquisa comparam a estudar na véspera da prova. Esse ritmo tem impacto direto na saúde mental dos trabalhadores, já que mais da metade relatam sentir-se sobrecarregados e 39% dizem estar exaustos. A frustração com a falta de organização e clareza nas prioridades também é uma queixa recorrente. A Microsoft defende que a solução não está necessariamente em reduzir as tarefas, mas em reorganizá-las de forma mais estratégica. O uso da inteligência artificial para automatizar processos repetitivos, por exemplo, é apontado como uma das saídas para liberar os profissionais para atividades de maior impacto e reduzir a sensação de uma jornada infinita.
Gente, tem que ter horário para tudo. Olha só, cerca de 8 milhões e 100 mil trabalhadores que aderiram ao saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e foram demitidos sem justa causa de janeiro de 2020 até fevereiro de 2025 e terminam de receber nesta sexta-feira o saldo acima de R$ 3.000 dos depósitos feitos pelos antigos empregadores. Ao todo, a Caixa Econômica Federal liberou 6 bilhões e 400 milhões de reais nessa rodada. Recebem o dinheiro os trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, hoje, nessa sexta-feira. E nessa etapa, os trabalhadores com saldo retido maior que R$ 3.000 recebem a diferença entre esses valores e o restante dos depósitos retidos só no dia 1º de junho deste ano. A Caixa esclareceu que essa nova rodada de saque será paga a remuneração dos valores de março, abril e maio. O FGTS é corrigido pela referência, a TR, a taxa de referência, mais 3% ao ano. O pagamento será feito em conta cadastrada no aplicativo do FGTS até 28 de maio, que corresponde a 85% do público-alvo. Quem não cadastrou, depois precisará ir a uma agência da Caixa ou lotérica também, terminal de atendimento eletrônico ou banco para efetuar o saque. E um estudo confirmou que mulheres continuam sendo o grupo mais afetado quando o assunto são transtornos alimentares, embora os homens também estejam sendo atingidos. O aumento da incidência da obesidade, assim como da anorexia e bulimia, que afetam principalmente as mulheres jovens. Uma pesquisa divulgada recentemente mostra que os transtornos alimentares afetam mais as mulheres do que os homens. O transtorno alimentar é uma doença que faz com que a pessoa altere a percepção do que é comida e como ela ingere esse alimento. Entre os tipos de transtorno alimentar, existe a compulsão alimentar, que é quando a pessoa se alimenta de forma desenfreada de grandes quantidades de comida em um curto período, tendo dificuldade em parar de comer ao se sentir saciada. A bulimia, que se caracteriza por episódios de consumo excessivo de alimentos, seguida por um comportamento compensatório em virtude da culpa e do medo de ganhar peso, de indução de vômitos ou diarreia. E a anorexia, que é uma busca pelo emagrecimento de forma rápida e a restrição do consumo de alimentos, que resultam em um peso corporal significativamente baixo. Essa prática é muito comum em mulheres que têm a síndrome do ovário policístico, conhecida como SOP. Uma condição comum que afeta cerca de 1 em cada 8 mulheres em idade fértil e que causa um desequilíbrio hormonal que leva a sintomas como crescimento excessivo de pelos, menstruação irregular, acne e dificuldade para engravidar. O Jornal Científico de Oxford fez uma pesquisa com dados de quase 29 mil mulheres de 9 países diferentes, que mostra a relação da doença com o aumento do risco de desenvolver qualquer tipo de transtorno alimentar. As constantes mudanças corporais que mulheres com SOP enfrentam pode dificultar o processo para se recuperarem dos transtornos alimentares. Isso porque os profissionais da saúde sempre recomendam modificações de estilo de vida que incluem atividade física, dieta saudável e modificações de comportamento. A gente tem que cuidar da saúde. De acordo com estudos, 15% da população brasileira tem enxaqueca, mas esse número pode ser ainda maior. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 40% da população mundial sofre com dores de cabeça. No Brasil, a enxaqueca afeta quase 31 milhões e meio de pessoas, o que representa 15% da população brasileira. É considerada uma das doenças mais incapacitantes, com um grande impacto socioeconômico no país, de 800 bilhões de reais. Mas esse número pode ser maior. Isso porque dos brasileiros que convivem com a enxaqueca, apenas 40% dos casos são diagnosticados e tratados adequadamente. O problema dificulta a concentração profissional e, muitas vezes, causa de ausência e quebra da rotina diária. O motorista José Newton já se sentiu prejudicado no trabalho por causa das dores de cabeça. Com certeza, porque é um desconforto danado, você não tem vontade de fazer nada. Já o aposentado Fábio afirmou que a enxaqueca causa irritação e prejudica até as relações sociais. Nossa, atrapalha em tudo, não dá para descansar, dá para conversar, para fazer nada, a gente quer ficar no escuro só. É horrível. E o senhor resolveu esse problema? Resolve com
um remédio, mas só que às vezes volta, né? Isso é genético, isso não tem como resolver de uma hora para outra, isso vai persistir constantemente. Já a diarista Débora sofreu muito com enxaqueca, a ponto de ter de largar o trabalho e buscar socorro quando tinha as crises. Normalmente eu vou direto para o hospital, injeção na veia. Hoje em dia, você ainda sofre muito com enxaqueca e dor de cabeça? Não mais. Como a enxaqueca também possui um fator hormonal, a doença é mais comum no público feminino. A boa notícia é que o problema pode melhorar quando a mulher chega na menopausa, por conta da redução dos hormônios. Mas as dores não desaparecem completamente e seus sintomas variam entre as mulheres, sendo importante uma avaliação individualizada com um especialista para tratar o problema da melhor forma. A seguir, o dia mais curto do ano, o inverno, chegou! Uma da tarde, mais 38 minutos. Olha só, na sessão da última quarta-feira, a deputada Paulinha, do Podemos, ocupou a tribuna para pedir um apoio dos parlamentares ao projeto de lei que ela mesma fez, né, da autoria dela, que garante a opção por parto cesariano. Isso mesmo, nas redes públicas e privadas, a partir da 39ª semana de gestação. A deputada Paulinha ocupou a tribuna para pedir apoio dos demais parlamentares ao projeto de lei de autoria dela que garante à gestante o direito de optar pelo parto cesariana na rede pública ou privada a partir da 39ª semana de gestação, quando houver recomendação médica. A matéria, que ainda será apreciada nas comissões, tem como objetivo humanizar o atendimento às gestantes nas maternidades e evitar mortes de bebês. Eu não aguento mais ver notícia na televisão de bebê perfeito, de mãezinha que faz o pré-natal como a lei determina, como preconiza o SUS, e chega na hora, pela insistência, na tentativa de um parto normal, ela acaba voltando para casa com um filho morto nos braços. A mulher, ela tem que ter autonomia de dizer, olha, eu quero fazer um parto normal, ok? A gente tem que fazer muita campanha de conscientização do quanto o parto normal é muito melhor quando a mãe pode, porque, enfim, a recuperação dela, do bebê é ótima, mas quando ela não consegue, ela não se sente preparada, ela tem que ter o direito de levantar a mão e dizer, não estou aguentando. Me faça uma cesariana, por favor. Eu não estou aguentando, seja psicologicamente, ou emocionalmente, ou fisicamente. E o hospital tem que atender. Sabe por quê que eu estou brigando por isso? Porque se a mãe puder pagar, aí não tem cota de parto normal no Brasil e no mundo. Muitos casos, né, estão sendo relatados, como a própria deputada disse, de insistências de partos naturais, mesmo estando naquele momento já, né, exaustivo para a mulher, exaustivo para o bebê, e tentam fazer aquela insistência, ou então mulheres que não têm aquela condição de fazer o parto normal, não estão tendo dilatação, já estão passando do prazo e continuam a insistência. Então, muitos relatos estão acontecendo de mortes, né, neonatal, e por isso a deputada está engajando essa campanha. E mudando de assunto, gente, o inverno no calendário chega no final da noite dessa sexta-feira. O comércio está preparado, a Defesa Civil está atenta para os alertas dessa estação, que deve ser marcada por frio intenso. O inverno no Hemisfério Sul começa hoje às 11h42, horário de Brasília, e termina no dia 22 de setembro. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a estação será marcada pelo período menos chuvoso das regiões Sudeste e Centro-Oeste e parte das regiões Norte e Nordeste. Ainda segundo o IMET, a diminuição da temperatura pode ocasionar a formação de geadas nas regiões Sul, Sudeste e no estado do Mato Grosso do Sul. Esse será um inverno de temperaturas mais rígidas, de acordo com o IMET, em todas as regiões do Brasil. As defesas civis vão trabalhar incessantemente, principalmente com as questões das
temperaturas baixas e também dos ciclones, que devem atuar mais fortemente em todas as regiões do país. Então, gente, hoje é o dia mais curtinho do ano, ali por volta das 5 da tarde, até mesmo em algumas localidades, 4h30, já começa a escurecer. É o famoso solstício de inverno, que é quando o dia fica mais curto. Amanhã, né, pela chegada no hemisfério sul do inverno climático, né, do calendário ali no finalzinho da noite dessa sexta-feira, então amanhã também o dia deve amanhecer um pouquinho mais tarde. Então, se você tem oportunidade, vai poder dar uma esticadinha aí no descanso. Vai trabalhar, aproveita aí, já se equipara, porque vai estar um pouquinho mais friozinho. E de acordo com os meteorologistas, semana que vem, um frio mais intenso, ainda eles não sabem se é uma nova onda de frio intenso, mas um frio mais acentuado do que a gente está vivendo essa semana vai chegar a partir da quarta-feira que vem, derrubando as temperaturas aí sim, com previsão comecinho de geada e tal, mas não está descartado previsão de neve para esse inverno, devido a todos os estudos climatológicos para essa estação. Então, quem gosta do frio, que ele seja bem-vindo aí na sua vida. Mas quem gosta de emoção de coração quente é o torcedor do Tigre, que hoje tem jogo do Criciúma, mas antes tem Copa do Mundo de Clubes, Botafogo, ontem ganhou, hoje só tem... Nossa, hoje saiu o Botafoguense dentro do buraco, né? Meu Deus do céu, como eu vi Botafoguense hoje, como eu recebi mensagem de Botafoguense. Tinha gente que eu nem sabia que era Botafoguense e hoje apareceu 1-0 ontem, né? Em cima do famoso PSG. Hoje às 3 da tarde, daqui a pouco, tem Flamengo e Chelsea. Outro jogo também para deixar o coração bem feliz. Quem gosta tem Boca Juniors e Bayern às 10 horas da noite de hoje. Às 7 tem LFC e Esperance. Ontem eu vi um documentário super legal sobre todos esses clubes que estão na Copa do Mundo de Clubes, como chegaram. Nossa, tem uns com histórias, aquele lá da Nova Zelândia mesmo, coitado, o povo trabalha em tudo, menos no futebol. E a gente aqui ainda reclama. Série B do Campeonato Brasileiro tem Catarinense às 7, Botafogo e Chapecoense, América Mineiro e Criciúma às 9h35 e amanhã às 4 da tarde o Avaí joga contra o Atlético Paranaense. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa sexta-feira e da semana. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo nas nossas redes sociais. @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera hoje, no final de semana, para você. Também tem sala de entrevistas no final de semana para você acompanhar. Às 2 da tarde hoje tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, e às 4, a Hora da Graça chega com muita fé e devoção. Lembrando que a TV Primavera também é a TV do Show da Fé. Fiquem com Deus, façam um bom final de semana e já aproveitem o inverno. A gente se vê segunda-feira. Tchau!